Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma decisão tomada na semana passada pelo STF, que foi publicada no dia 21, que decidiu não devolver ao Bolsonaro o passaporte dele, nem permitiu também que ele voltasse a ter contato com os investigados pela tentativa de golpe de Estado, tampouco que ele tivesse acesso à delação do Mauro Cid. Para quem não sabe, o Bolsonaro tem tentado por diversas oportunidades ter acesso à delação do Mauro Cid, ter acesso ao seu passaporte e também tem tentado com uma certa frequência ter ali contato com os outros investigados. E aí o ministro Alexandre de Moraes, junto com a primeira turma do STF, decidiram ali negar não só o acesso ao passaporte, como também todas essas outras situações que eu citei, só que tem uma coisa que passou despercebido por parte da mídia corporativa, né? Mas que aqui na Revista Fórum a gente não deixa passar, que é o recado claro do ministro Alexandre de Moraes de que o Bolsonaro tem de parar de ficar tentando atrapalhar as investigações, porque essas medidas que o STF tomou contra ele, de botar em prática o que está presente no artigo 319 do Código de Processo Penal, as tais medidas cautelares diversas à prisão, é um prêmio, porque para não ser preso, eles decidiram tomar essa medida. E aí, aqui na decisão que foi emitida do voto do ministro Alexandre de Moraes, eu estava lendo aqui claramente o que ele diz, ele deixa claro aqui que a medida cautelar, né, diversa à prisão, a imposição dessas medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal, foram boas para o Bolsonaro. Porque, como eu já citei aqui para vocês em algumas oportunidades, em via de regra, a prisão tem de ser a exceção. Você não prende ninguém por qualquer motivo. Você tem de investigar, você aplica ali as medidas cautelares, você aplica outros tipos de punições, mas em via de regra, a prisão não é a regra, ela é a exceção. Tanto que o Bolsonaro não está preso por conta disso. E aí uma coisa que me chamou a atenção, no material que eu vou ler para vocês aqui inclusive, é que o ministro Alexandre de Moraes deixa claro que o Bolsonaro iria fugir do Brasil. E que, inclusive, a Polícia Federal já encontrou robustez e muita prova que comprova a relação do Bolsonaro e dos outros indivíduos envolvidos na tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil, né? A gente viu a materialização em tese ali no dia 8 de janeiro, mas ela começou ainda no meio do ano de 2022, porque como a gente já sabe, o Bolsonaro mandou confeccionar uma minuta golpista, se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, né? Tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os comandantes da Marinha e da Marinha, do Exército, da Aeronáutica estavam em reunião com o Bolsonaro, dois deles não aceitaram o golpe de Estado. O único que aceitou foi o Almir Garnier, né, o comandante ali da Marinha. Já o Carlos Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, e o Freire Gomes, comandante do Exército, disseram que não só não aceitariam esse golpe de Estado, como inclusive se o Bolsonaro continuasse com esse tipo de discussão, eles teriam de prender o Bolsonaro. E aí aqui está o trecho da decisão que me chamou muita atenção, porque é quando o ministro Alexandre de Moraes praticamente fala: irmão, cala a boca que você tá solto, porque a gente decidiu que neste momento você pode ficar solto. Mas se você fizer muita zoada, a gente vai mandar não só prender o seu passaporte, mas vai mandar prender você. Tá aqui o que diz, inclusive, o trecho da decisão que eu vou ler para vocês. Ó. A imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 exige ainda a observância dos critérios constantes no artigo 282, que são, entre aspas, necessidade e também adequação, ou seja, a necessidade que se tem ali, por exemplo, de se aplicar a lei penal para que a investigação e a instrução criminal, nos casos previstos ali na lei, possam ser colocados em práticas, inclusive evitar a prática de novas infrações penais, e também adequar a medida à gravidade do ato cometido, tá? Nas palavras do ministro Rogério Schietti Cruz, que aqui eles citam referenciais, né, de outros ministros ou de outros doutrinadores, como a gente costuma falar, ou de outras decisões, para explicar que a medida, ela é uma medida que é comum nesses casos e que ele não tem de reclamar, que já tá bom até demais. Tá aqui, ó. O ministro Schietti Cruz, né? Tá aqui, ó. Prisão cautelar, princípios alternativos. Aí tá aqui, ó. É plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva. Ou seja, mesmo que se tenha motivos para se ter a prisão preventiva, o que é que está dizendo ali?
que se deve levar em consideração, por exemplo, ali, a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador. Deverá se valer o juiz, ou valer-se o juiz, de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, desde que considere a sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado, a proteção do bem sobre ameaça de dano de forma menos gravosa, ou seja, o magistrado poderá, analisando as punições presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, decidir substituir a prisão preventiva, que está presente no artigo 317 do Código de Processo Penal, pelas chamadas medidas cautelares diversas à prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal. No caso do Bolsonaro, o que é que foi aplicado? Ele não pode ter contato com os investigados, e ele não pode ser evadido do Brasil e tem de entregar o passaporte nacional ou estrangeiro, né? Para as pessoas que tenham, por exemplo, dupla nacionalidade. E ele está reclamando. E aí segue aqui a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Que chega, que tá claro aqui dizendo o que é que vai acontecer. Tá aqui, ó. Tanto a prisão preventiva, estrito sensu, quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403 destinam-se à proteção dos a proteger os meios, no caso probatórios ali para provar se teve crime ou não, e os fins do processo penal. E aí ele vai explicando aqui outros contextos e cita aqui claramente o seguinte, ó, que no caso dos autos, Bolsonaro e outras figuras foram impostas ao agravante ali as seguintes medidas cautelares: proibição de se ausentar do país com determinação para entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros e proibição de manter contato com os demais investigados. Isso porque o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, e a Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados, para os quais as medidas cautelares foram requeridas, concorreram para o processo de planejamento e execução de golpe de Estado que não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos envolvidos. Traduzindo aqui de forma bem clara para que vocês possam entender, tá? O que é que o ministro Alexandre de Moraes está falando aqui para que vocês possam entender explicitamente o que está sendo dito aqui neste caso? O ministro Alexandre de Moraes traz aqui, inclusive, deixa eu só trazer aqui para vocês, deixa eu só trazer para vocês aqui o que o ministro Alexandre de Moraes traz. Está aqui, ó. Ele traz aqui a informação que a Polícia Federal deu ciência do aprofundamento das investigações e do envolvimento desses indivíduos com provas robustas e que, se o passaporte for devolvido, se a relação deles for reestabelecida, se eles voltarem a ter contato ali, o que pode acabar acontecendo? Ao saberem que a Polícia Federal vai prendê-los pela quantidade de provas que a Polícia Federal já tem, por isso não se pode deixar eles acessarem, por exemplo, a delação do Mauro Cid ou de uns aos outros ali, eles podem se evadir do Brasil, como inclusive a investigação já mostrou. E aí muita gente está dizendo que não faz sentido. Até os próprios bolsonaristas têm dito que é um absurdo culpar o Bolsonaro de golpe de Estado, porque como é que vai se culpar uma pessoa de um golpe de Estado que não aconteceu? E a gente precisa lembrar o que diz a lei. A lei é bem clara aqui, ó. O golpe de Estado, ele não precisa necessariamente ser consumado para ser crime. Ele pode ser tentado. O artigo 359-M do Código Penal é bem claro. Tentar, golpe de Estado, tá? Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. A gente também já sabe que a Procuradoria-Geral da República, através da figura do doutor Paulo Gonet, já deu ciência ali, inclusive, do envolvimento e em tese da relação do clã Bolsonaro e do Jair Bolsonaro com o golpe de Estado que aconteceu, a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no 8 de janeiro, e aqui, meus amigos, pode ficar aí tranquilos, que eu sei que muita gente duvida da prisão do Bolsonaro, eu sei que muita gente acha que não vai acontecer, eu sei que muita gente diz aí que já passou o time, isso e aquilo, mas a lei precisa ser cumprida da maneira que ela tem que ser cumprida, tá? E respeitar o devido processo legal, presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República deve acontecer até o final desse ano. O inquérito ali dos atos golpistas, que está sendo investigado ali pela Polícia Federal, deve-se ter a abertura do pedido de indiciamento também até o final desse ano, porque a Polícia Federal, pelo que a gente tem acompanhado aí, planeja encerrar esses relatórios aí
até o final de novembro, início de dezembro, e é provável que já no primeiro semestre de 2025, se não no máximo no segundo semestre, o Bolsonaro e os membros da organização criminosa que ele arquitetou, que ele movimentou, que ele fomentou, que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, sejam condenados e presos. Eu não imagino, meus amigos, que seria ali uma punição branda, como muita gente está falando, não, porque as ações do Bolsonaro foram graves e os bagrinhos, como a gente está brincando, pegaram aí 16 anos, 17 anos. Imagina o líder, o chefe dessa dita organização criminosa. Então o recado do ministro Alexandre de Moraes foi dado, tá? Na mesma decisão que ele fala o porquê ele não pode devolver os passaportes, ele diz claramente que a Polícia Federal já tem indícios robustos e prova suficiente para entender que eles tentaram um golpe de Estado, mas que não foi consumado por conta de circunstâncias que não dependeram da vontade dele, né? Ou seja, circunstâncias alheias à vontade deles, e a gente pode citar aqui o exemplo, né, além da ação tomada ali pelo ministro Flávio Dino no dia ali do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, também tiveram ali as negativas do Carlos Batista Júnior da Aeronáutica e do Freire Gomes do Exército a embarcar nessa armação golpista. E a gente precisa que esses indivíduos sejam punidos com o rigor da lei. Eu queria a sua opinião, você que está vendo esse vídeo aqui na Revista Fórum. O que é que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro e quando é que você acha que ele será condenado? Lembrem sempre, tá? Não se balizem por achismos de pessoas que tem por aí. Se balizem pelo que diz a lei e pelo que diz o devido processo legal. O Bolsonaro será condenado. A denúncia será feita no final desse ano, se concluir tudo aquilo que a gente imagina que vai se concluir pela Polícia Federal, e os crimes, pelo menos, de golpe de Estado, roubo das joias sauditas e falsificação de cartão de vacinação, levará o Bolsonaro e a organização criminosa inventada, criada, fomentada e movimentada por ele para a cadeia. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau!